deixa no comentário pra ver se vocês conseguem ouvir certinho. Eu e o jogo. Esse é o meu primeiro vídeo de My Singing Monsters. E eu sempre quis mostrar que os bichos só falta. Aqui eu já tô fazendo uma box rara. Quem quiser me dar umas estrelatas e umas gemas. Calma aí, galera. Quem quiser me dar uns estrelatas e umas gemas aí. De graça, tá? Eu vou mostrar aqui meu negócio pra vocês. É de graça, vocês não gastam nada. É só digitar lá que você já vai estar doando um pouco. Vamos coletar a moeda do molho quente. Meu fantasminha. Então, eu preciso da Parsona, tá? Eu não tenho a Parsona ainda. Eu comprei a box rara, eu nunca fiz uma B-box. E eu fui burro de comprar a box rara, por causa que eu não vou poder ficar fazendo... eu quero essa B-box aqui, é uma box normal. Mas eu não tenho dinheiro suficiente, eu gastei meu dinheiro. Eu tenho 55 e eu tô juntando pra comprar a Parsona. Pra eu completar todos os bichos da ilha. E hoje eu vou mostrar como faz o fantasminha. E vou mostrar minhas coisas que nós outros. Eu acho que todo mundo já sabe como faz o fantasminha que joga. É moleque quente, mais T-Rox, o meu do T-Rox. Eu já tenho um fantasminha aqui, mas eu vou deixar esse na ilha etérea. E vou pôr isso que eu tô tentando fazer. Vou deixar nessa ilha, né? Vou deixar aí. Porque ele faz um som bem da hora também nessa ilha. Eu preciso fazer as B-Box também. Eu tenho todas as ilhas. E as únicas ilhas que eu tenho um monstro aqui, que eu tenho um T-Rox aqui, eu tenho um monstro aqui, eu tenho vários monstros. E a tribo, se você quiser entrar na tribo, eu vou deixar aqui, eu também vou mostrar aqui como que é o negócio, porque só tá pedindo aí pra entrar na tribo. Tenho ela só, aí ela desultou, mas eu tinha pra dela bastante, deixa eu botar aí. E vocês podem ver que eu tenho bastante dessas. Quem quiser entrar aí, ó, como que mostra mesmo? Deixa eu lembrar aqui como que mostra. Eu só uso que tá no negócio. Eu posso chamar aqui umas pessoas. Mas eu não vou mostrar isso por causa que deve ser alguma coisa. Como que mostra que eu esqueci? O negócio aqui, ó, pra vocês entrar. Não sei muito bem. Aqui. Eu acho que é aqui. Eu vou mostrar. Se eu não mostrar, eu vou mostrar em outro vídeo. Aqui tem pessoas aqui. Será que algumas pessoas entram para entrar? Não, é por causa. Será que é pena para entrar? Não, acho que eu vou ver a ilha deles. Eu vou ver a ilha deles. Caraca. Tô meio upado. Beleza. Vocês já viram aí? Fala aí, por causa que eu não sei se eu já mostrei o negócio pra vocês entrar, mas eu vou tentar mostrar aqui. Parece que é por aqui que mostra, se eu não me engano. Será que tem alguém querendo entrar na minha ilha? Se tiver, acho que eu vou aceitar. Não. Então tá bom. Eu jogava com um amigo meu. Depois eu falo, mas deixa eu upar aqui meu bichinho. Eu sempre ponho. Tá, agora vamos sair um pouco dessa ilha pra gente ir pra outra ilha. Vamos aqui para as dos Pikachu. Tenho 2 de 20 monstros. Essa ilha eu tô planejando de fazer esse bicho aqui. Ele não é tão facinho assim, mas só o difícil vai ser conseguir o baterista pra mim, mas tudo bem. Aí eu não tenho nada na ilha etérea, nem da ilha do Super Bust. Eu vou mostrar a minha ilha de gelo agora. Eu não vou mostrar minha ilha de cristal porque fica muito feio
como fala? O T-Rox. E aí o barulho vai ficar muito feio, mas aqui eu já fiz o meu DJ. Eu tinha doado o meu DJ, só que aí eu tive que fazer outro para fazer o Etélio. Que aí eu vou usar esse, que já tá level 12. Não vou usar ele porque eu falo por causa que tá level 7. E esse aqui também, tá level 4, esse aqui. E eu vou até mostrar que a gente pode fazer um servidorzinho lá. Se não me engano, o nome dele é assim. E se não me engano, ele nessa ilha, né? Desculpa aí se o vídeo ficar muito longo, mas é por causa que é meu primeiro vídeo que eu quero mostrar. Eu fiz um fanzinho aí, pode ficar até muito longo, mas aqui eu quero mostrar um pouco da minha ilha. Se bater 1 hora aí, eu vou tentar fazer outro vídeo, mas mais curtinho, mostrando as ilhas. E aí nos outros vídeos eu mostro, tá? No negócio da ilha tribal. Da ilha tribal não, da ilha. Dá pra vocês entrar lá. Que eu não sei ver direito. Aqui eu também tô tentando fazer o Etéreo. Que é o Cerebrother. Você pode ver, já tem um monte de pompom aqui. Tá fazendo. Eu não tenho bambolina. Eu queria ter bambolina. Eu não tenho. Tem esses caras aqui. Eu posso comprar box rara, mas eu também não quero. Por causa que não tô tendo. Aqui, o Cerebrother. Eu tô tentando fazer o Cerebrother. E a combinação eu vou mostrar aqui. Eu vou fazer todas as combinações aqui. E eu vou mostrar também o move que eu aprendi. Que assim que faz o Cerebrother. É a combinação que eu uso, mas você pode usar o monstro de 4 elementos, que é a hogueira. Ela é princesa, você tem que ter ela. E depois você tem que ter o monstro de 3 elementos. Eu gosto de usar o pompom, que eu acho o pompom mais fofinho. E é a primeira de 3 elementos que eu fiz, porque eu acho o pompom muito legal. Então, bora lá. E eu estou juntando dinheiro. Eu gastei muito dinheiro por causa que eu tava sem comida. E aí eu tive que gastar dinheiro fazendo comida de novo. Deixa eu já fazer uma comida aqui. Deixa eu fazer uma comida. Porque eu preciso para uns bichos. Pra fazer os etéreos. E eu fazer os etéreos pra levar eles pra ilha dos etéreos. Iniciante esses negócios de vídeo. Vai acabar todo o meu dinheiro, né, mano? Se eu gastar. Deixa. Depois eu pensei nesse negócio de comida depois. Olha, você pode ver aqui no motel. No Machine Monster, tem todos os vídeos aqui. Estão tudo aqui. Tem meus bichos. Aí põe esses dois por causa que eu preciso fazer esse carinha de 4 elementos. Que eu também quero fazer. O Etéreo daqui, que é a minha besteira. Ela é muito bonita. A da ilha de água também eu quero fazer. A minha parte é a parte de fazer os etéreos. Eu tô tentando fazer todos os bichos pra fazer o etéreo. E resumindo, algumas ilhas eu tinha os bichos pra fazer o etéreo. Mas eu acabei doando pra aquela ilha lá que você tem que batalhar com os monstros pelo canto. Aqui eu tô tentando fazer isso aqui. Se vocês acharem uma combinação melhor aí, me falem aí. Porque a única combinação que eu tô tendo pra fazer mesmo é essa. E aí tem esse aqui. Eu tenho que fazer a pompom. Eu tenho que fazer algum de 3 elementos. Estou pensando em fazer ou o flautista ou a pompom. Ou o baterista aqui. Eu não sei muito bem. Rei do vinhedo. O rei do vinhedo. Ou as duas cabecinhas batucadoras aqui. E tem o Pilflau, né? O Pilflau. E aí eu preciso fazer esses. Olha que lindo, mano, esse aqui. Olha que lindo. Eu achei ele muito lindo esse aqui, ó. De 100 negócios. Que eu vou comprar na minha. Eita, eu vou comprar na minha ilha de planta. Por causa que eu já tô mais ocupado lá. Gente, eu vou ter que ir rápido. Por causa que o vídeo não pode ficar muito longo. Se eu mostro todas as minhas ilhas, o vídeo pode ficar um pouco longo e vocês vão gostar. Mas quem gosta de vídeo longo aí, comenta aí, que eu gosto muito de vídeo longo. Eu acho muito legal quando é de uma coisa interessante assim.
Ainda mais pra passar um tempo, sabe? Olha. Eu zerei também essa ilha. Vocês podem ver que eu tenho todos. Eu tenho 2 desse. Tô achando muito legal a animação dele quando começa. E aí eu fiz 2, sei lá, por causa. É por causa que veio repetido aí eu já plantei um. Eu fiz só um desse, por causa que foi muito difícil fazer um, ainda mais fazer 3. Eu vejo uns youtubers mais e mostram, tem uns 4. Não, só não vou fazer. Por causa que eu já vou deixar zerado assim a ilha. Esse aqui também eu já zerei. Vocês podem ver. Esse bichinho aqui foi muito difícil de eu conseguir. E ele dá muita moeda se você vender ele. E eu estava fazendo outro desse aqui e pra vender. E eu ganhei o dedinho rosto, esqueci o nome dele. Não sei, não é dedo enroscado. Agora eu não vou saber o nome dele. Tá. Depois eu vejo o nome dele, depois eu falo. Mas eu consegui ele raro. Foi o primeiro raro que eu fiz nessa ilha. E eu já zerei. Já deu 12 minutos desse vídeo. Eu já tô acabando aqui. Já tá acabando as ilhas. E eu tô querendo fazer um bicho na Ilha Etérea. Ilha Etérea não. Eu esqueci o número das ilhas. Eu não decoro muito bem. Aqui é a Ilha de Fada. Não deu muito trabalho pra eu zerar. Foi tudo, quase todos os bichos foi de primeira. E aqui eu já tenho todos. Tem um daqui, vamos deixar ela aqui pra vender, por causa que a gente precisa de dinheiro. Ó, pra você ver, os únicos que eu fiz de 2 vezes foi esse não, esse aqui, de cristal, e foi esse aqui também. E esse aqui, se eu não me engano, e o resto eu fiz tudo de primeira. Esse aí foi bem fácil pra eu zerar. Deixa eu repetir aqui o processo. Eu tô fazendo o bicho pra ganhar moeda mesmo, por causa que eu nunca achei eu tinha moeda pra fazer. Só que aí eu tive que gastar. Eu não sei lá o que eu gastei, mas eu acho que na verdade eu não gastei mesmo. É porque eu fui comprando. Por causa que é preciso usar, né? Eu fui comprando. Eu gastei tudo em comida. E aí eu tive que ir para o castelo e tudo mais. Essa aqui não tem nada, essa aqui também só tem umas meninas, essa que eu já mostrei. E aqui também não tem nada. Eu tô querendo. Gente, deixa aí no comentário qual você acha o mais barato de fazer, porque eu tô querendo muito fazer um desse aí, eu acho muito bonito o som deles. Só que eu não sei qual é o mais fácil de fazer. Tem esse aqui de 100. Quando eu conseguir a recompensa de 25 dimas, eu vou comprar esse. Eu vou tentar comprar esse aqui, que é o mais baratinho. Ó, pra você ver se é mais caro. Mas eu não sei se é porque ele é mais baratinho ou mais caro, entendeu? Deixa aí no comentário se acha mais fácil pra fazer. Que eu já não tô muito cansado. Aí eu deixo eu mostrar esse vídeo aqui, é o último. E aí você deixa aí no comentário. Eu vou fazer outro vídeo nesse vídeo aí mesmo. Eu vou no YouTube como faz. Aqui eu tenho esses bichos. Pompom, tá upando aqui. Já falei bastante da Pompom, né? Deixa eu ver essa skin da Pompom. Tá, essa não é muito legal não. Mas essa aqui é legal. Não é nas skin. Não é nas roupas. Isso, eu vou fazer aqui 2 horas e poucos. Tá, eu tenho todos esses, era pro meu DJ e meu ponta-blanche tá aqui, mas eu não sabia o que fazia. Deixa eu mostrar, eu pus eles pra aqui, ó, para viajar, e eu não sabia o que era, eu apertei sem querer. Aí eu precisei saber aí, vocês deixam no comentário aí, eu vou ver no YouTube, por causa que eu gastei muito tempo fazendo eles pra pôr nessa ilha e eu quero eles de volta.